Olá, pessoal. Sou Marcelo Pinto, General Manager da WEG Digital Solutions. É um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar a nossa experiência de como a gente está aplicando inteligência artificial nas plantas, nas operações das fábricas da própria WEG, né. Então, para vocês entenderem um pouquinho, a WEG é uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, fabricante de equipamentos elétricos, sistemas de automação industrial, entre muitos outros produtos de geração, distribuição de energia, etc. E para produzir esses equipamentos, a WEG tem 66 parques fabris distribuídos nos 5 continentes, né. Ela tem, inclusive, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a maior planta industrial para motores de baixa tensão do mundo, né. Então eu vou compartilhar com vocês como é que a gente está aplicando IA nessas plantas, tá. É uma jornada, isso aqui é a primeira coisa importante de se falar. É um passo a passo, essa jornada começou, com base no que a gente aprendeu lá na raiz da indústria 4.0, nos papers da Acatec, Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, né, que cunhou o termo indústria 4.0 em 2011, né. E eu gosto de usar esses slides para explicar a nossa jornada, porque é um pouco isso, né, as fábricas, de um modo geral, elas já têm algum grau de digitalização. Quando começou lá, no século passado, a computadorizar as máquinas com CLP, CNC, com supervisórios, SCADA, e gradualmente começaram a implantar alguma ferramenta de digitalização do chão de fábrica, como sistemas MES, né. E o que que a Catec traz para a gente, né? Esse é o pré-indústria 4.0, né? O que a gente começou a fazer de digitalização nas fábricas, até que surgiram as tecnologias que de fato caracterizam a indústria 4.0, que é basicamente a internet das coisas, né? Com sensores IoTs. Então, pensa que eu já posso conectar a minha digitalização, né, para extrair dados do CLP das máquinas. Eu posso substituir papel usando algum MES no chão de fábrica, mas eu vou usar o sensor IoT para eu ampliar a visibilidade digital que eu tenho da minha fábrica, considerando já conectada com o CLP, considerando, algum sistema MES na fábrica. Então o IoT, ele vem ampliar essa visibilidade, né. Então um exemplo típico do sensor IoT é o sensor de vibração, é o sensor de temperatura, é o sensor que a gente fixa lá, por exemplo, nos motores elétricos da WEG, para a gente, identificar qualquer anomalia na saúde, né, do motor, em função de variações de temperatura, de vibração e etc. Isso daqui transformou-se numa terceira fonte de coleta de dados, né. Posso coletar dados do CLP, do MES ou de sensores IoT. Os outros 3 passos da direita, o que que a Catec fala? É a gente começar a aplicar a inteligência artificial. Olha, lá em 2011, a gente vem com a visão que a gente está realizando agora, né, de usar essa base de informações para a IA aprender a identificar anomalias, né. Mas, o que que é uma vibração normal, o que que é uma variação de temperatura normal, né. Então a IA vai identificar a anomalia. Além de identificar a anomalia, ela pode identificar correlações, né, qual é a causa raiz dessa anomalia. Ela pode fazer no 5º passo, uma predição, né, se essa anomalia, começa a acontecer no seu equipamento, em quanto tempo isso pode se transformar numa quebra, né? Qual que é o tempo de manobra que eu tenho para corrigir essa anomalia antes de quebrar o equipamento, né? E no último passo, a inteligência artificial pode nos ajudar, inclusive, a recomendar uma solução para, o problema, ou recomendar uma ação que vai eliminar a anomalia, vai normalizar o sistema, ou pode até mesmo enviar uma atuação, enviar um sinal, enviar um novo parâmetro, né, para o controlador, da máquina, por exemplo, para que a gente consiga, com isso, eliminar a causa da anomalia e normalizar o sistema. A gente chegar em sistemas ciberfísicos, né, como o alemão, gosta de chamar, um sistema que se autoajusta. Essa é a visão lá da indústria 4.0, no comecinho da indústria 4.0, a gente viu isso evoluindo, né, então a gente viu as empresas e vê, né, cada vez mais as empresas implantando MES, cada vez mais as empresas
começando a conectar sensores IoTs para monitorar a saúde dos seus ativos, e principalmente depois do boom do ChatGPT, a gente vê aí agora aceleradamente as empresas usarem a IA sobre esses dados coletados para nos ajudar a mais rapidamente fazer o quê, né? Eu gosto muito desse paper da indústria 4.0, porque ela coloca assim: o principal no uso dessas tecnologias é a gente ter uma empresa mais ágil, né. Notem que nesse gráfico desse estudo da Catec, eles falam assim: para que a gente faz no nosso dia a dia, né? Tem um evento não desejado, né, uma anomalia, um problema, né. Que a gente faz quando a gente identifica uma anomalia? A gente vai buscar entender, o que aconteceu que começou a ter essa anomalia. Faz uma análise, né, desses dados, identifica ali a causa raiz, define uma contramedida, implementa a contramedida e resolve a causa raiz, elimina a anomalia, e com isso a gente tem o nosso equipamento saudável de novo, né. Então isso é o dia a dia de identificação e solução de problemas, seja de manutenção, seja de problemas de qualidade, de eficiência, produtividade. Esse é o nosso dia a dia nas nossas fábricas. Com a visão da indústria 4.0, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora de um jeito muito mais rápido, né. Nós vamos fazer uma identificação do problema, né, com o apoio da inteligência artificial. A gente vai fazer uma identificação da causa raiz, né, da anomalia, da causa raiz com o apoio da inteligência artificial. E a gente vai chegar até na definição da contramedida com o apoio da indústria aqui das tecnologias 4.0. Então, com isso, o que a gente, fez, né, pensando em WEG, né, a WEG em 2019, a WEG em 2019, ela já fabricava os motores, outros equipamentos, e ela criou uma nova divisão que é a WEG Digital, que eu sou o general manager hoje, pensando justamente em desenvolver os sensores IoTs para aplicar nos seus próprios produtos, né. Tanto para os seus clientes terem um motor elétrico conectado, por exemplo, como para a própria gestão das suas fábricas, né. Isso também, diga-se de passagem, é parte da indústria 4.0. Quando a indústria 4.0 nasceu na Alemanha, a Alemanha teve uma visão de desenvolver uma indústria conectada, uma indústria mais inteligente, tanto para as indústrias alemãs produzindo na Alemanha, para elas serem mais eficientes e mais competitivas, como para ela vender tecnologia 4.0 para o mundo, né. E a WEG, eu brinco, essa é a dupla estratégia, né, o dual strategy, é a versão brasileira do dual strategy, da indústria 4.0, porque ela pensou em desenvolver os sensores para os seus produtos serem conectados, vender essa tecnologia para fora, mas ela também começou a aplicar essas tecnologias dentro da própria fábrica da WEG. E a ideia é muito simples, né, ela desenvolveu o sensor IoT, conectou esse sensor IoT de um modo wireless à nuvem, né, à nuvem, o que que é a nuvem? A nuvem é, na verdade, uma plataforma IoT. Então é um sistema desenvolvido pela própria WEG, que se conecta com o sensor, e aí ela tem como, usar os dados coletados do sensor para, por exemplo, comparar com os dados dos testes realizados enquanto o motor estava sendo fabricado. Comparar com os dados, do histórico de uso, né, desse motor, comparar com os dados do passado desse mesmo sensor e aprender com isso, usando inteligência artificial na nuvem, o que é uma anomalia, aprender com isso um padrão, né, que possa nos indicar, uma causa raiz dessa anomalia, né. Então, essa é a ideia, essa é a arquitetura, de um jeito muito simples, né, falando que a WEG, desenvolveu, e lá no início ela pensou assim: "Vamos fazer um piloto e vamos ver o real benefício, eh, de aplicar essas tecnologias 4.0". Então a WEG escolheu uma fábrica piloto, que é uma fábrica de fios, né. Então é uma fábrica que recebe aqui uma bobina de vergalhão, trefila esse vergalhão num diâmetro menor, passa lá por esmaltadeiras para aplicar o verniz que vai fazer a isolação elétrica, né, desse fio, e depois rebobina isso, né, passa por um forno, tal, rebobina, é basicamente isso, essa fábrica, né. Então o que que a WEG fez?
ela pegou essa fábrica e ela vamos fazer essa fábrica uma fábrica conectada, né. Então, ela colocou sensores de bolha, né, sensores de continuidade no verniz, porque esse é um ponto importante ali na qualidade do fio. Ela colocou sensores IoTs, então você imagina que tem bobina sendo desbobinada, sendo rebobinada, então é motor girando, são centenas de motores nessa fábrica que desbobinam e rebobinam, né, o produto ao longo das diversas linhas, né. Então colocou o seu sensor IoT, também colocou medidores de energia elétrica, também conectou a plataforma IoT que conversa com o sensor ali de vibração, também conectou essa plataforma IoT para conversar com o PLC dessas máquinas, para conversar com o supervisório da esmaltadeira, do forno, né. Também nessa fábrica, a WEG implantou um sistema MES para eliminar ali os apontamentos manuais do operador, né, em papel, né, então tem todas as informações digitais, né. Ela também implantou código de barras para ter rastreabilidade de lotes, colocou dashboards em tempo real para se fazer o monitoramento ali de paradas, de OEE, e criou um dashboard interativo para o que a WEG chama de gerenciamento da rotina de melhoria contínua, né. Então criou experiências para o operador, né, ter informações em tempo real, criou experiências para o mantenedor, né, dele poder receber alertas de anomalia, criou experiências para o preparador fazer checklist de um modo digital, para o inspetor da qualidade também, daquilo que não vem automaticamente dos sensores de qualidade de bolha, de continuidade do verniz, também colocou telas digitais ali para o inspetor complementar as inspeções de qualidade que são feitas de modo manual, e criou essa solução toda digitalizada, com os alertas automáticos. E o que que a WEG aprendeu com essa experiência, né? Essa jornada começou ali em 2018. Então, notem que essa fábrica já vinha operando com um OEE médio de 76%, né? E é importante notar, a WEG já tem uma cultura de melhoria contínua de décadas, tá bom, gente? Então, em 76 era uma fábrica bem gerida já, bem acompanhada em termos de oportunidades de redução de perdas, de melhoria contínua. Mas o que que a gente percebeu? Tem um efeito da informação em tempo real, né. Então o fato de ter ali o MES, o fato de ter as anomalias gerando ordens de manutenção, automática, de ter cadeia de ajuda, né, com e-mail, com Telegram, né, ter o histórico, o monitoramento online das variáveis de processo, né, os alertas dos sensores, né. O fato de termos tudo isso, identificando os problemas, dando os alertas automaticamente, disponibilizando, esses alertas com dados, né, com o contexto dos problemas, a gente começou a responder muito mais rápido, não só as paradas por manutenção, mas por outras paradas também operacionais. Também começamos a responder mais rápido às variações de qualidade, aos alertas de qualidade. E notem que essa mesma planta, ela com a mesma cultura de melhoria contínua, mas com as informações em tempo real, foi subindo o seu OEE ali de 77, 82, 84 para 89% em 4 anos, né. Esse período foi um período que a WEG cresceu muito, precisou de muito mais motor, precisava de muito mais fio. A gente produziu esse fio para esse aumento de demanda, evitando 21 milhões de investimentos em novas linhas. Esse aprendizado fez a WEG acelerar, é o negócio, vamos seguir nessa jornada, e a gente foi desenvolvendo então uma linha mais ampla, né, de sensores IoTs, uma linha mais ampla de conectividade, a gente chama de WEG scans, mas são edges, né, são dispositivos que os sensores conversam wireless com esses dispositivos, edge, que via wireless vão para a rede, internet, e a gente foi ampliando também as funcionalidades, né, de visualização, as funcionalidades de anomalias, as funcionalidades de alertas, e a gente também começou a aplicar, algoritmos, né, de inteligência artificial. Então de 2021 para cá, muita coisa vem evoluindo, a ponto da gente não olhar apenas motor elétrico, né, a gente começou a também aplicar o IA
a inteligência artificial para também obter insights de falhas de rolamentos em não motores, né. Então qualquer coisa que gira, que tem rolamento, né, a gente começou a usar a IA, por exemplo, né, para olha só, identificamos uma anomalia e tem um insight aqui, é uma possível falha no rolamento. Isso foi detectado pela inteligência artificial e a IA já está aqui, recomendações de ações, né, olha, o que que você pode fazer. Isso foi o primeiro avanço que a gente fez com a IA, foi na direção desses insights, né. O segundo avanço, a gente até desenvolveu uma patente sobre isso, é que a gente conseguiu não só ver que tem uma anomalia, que essa anomalia ela pode ser relacionada com o rolamento, mas aqui a gente está vendo a possível causa dessa anomalia no rolamento. Então a gente já foi para o diagnóstico da anomalia. Olha, possível falha aqui no rolamento e o problema é lubrificação. Então a gente avançou na aplicação da IA para a causa raiz e isso nos permitiu o quê? Isso nos permitiu chegar numa automa num sistema que se autoajusta, né. A WEG percebeu que com essa arquitetura entre o sensor, a IA na nuvem, né, na nossa plataforma IoT, a gente conseguiu identificar a causa raiz e através dessa mesma arquitetura, a gente consegue mandar um sinal de volta para o sistema, né. Nesse caso, a gente desenvolveu um lubrificador automático, né. Então, nessas situações em que a gente já sabe que o problema é de lubrificação no rolamento, a gente agora envia um sinal para o lubrificador automático para ele fazer a lubrificação automaticamente, na medida certa, com o lubrificante correto, né. E com isso a gente elimina a causa raiz daquela anomalia, normaliza a saúde do rolamento, normaliza a saúde do equipamento e a gente com isso tem aquele nível 6, né, preconizado pela Acatec, de um sistema que se autoajusta, né. Então nós não estamos falando agora de uma fábrica que se autoajusta, mas é justamente nessa jornada passo a passo que a gente já tem alguns equipamentos para alguns tipos de anomalia já usando a IA até o nível de fazer um autoajuste, uma autocorreção do problema. E isso faz o quê? A gente tem uma grande base de dados, né, do conexão com o PLC, da conexão com o MES, da conexão com o sensor IoT. A gente tem uma grande base de dados também com inversores de frequência. A WEG também fabrica inversor de frequência que varia a velocidade. A gente saiu dos equipamentos girantes e a gente também foi para os equipamentos eletrônicos e complementa essa base de dados agora com a saúde dos inversores. Por exemplo, a IA ela tem ali acesso ao set point do inversor, uma velocidade de referência, e ela também começa a verificar a variação da velocidade real daquele motor em relação a essa velocidade de referência. Isso se estendendo por algum tempo, né, ela já identifica isso como uma anomalia, passou a trazer insights também de anomalias nos inversores. A WEG, ela desenvolveu um outro IoT, para conexões elétricas, para barramentos elétricos. Aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui esse bracelete, né, parece uma tornozeleira eletrônica, né. Esse sensor IoT, ele é fixado num barramento, ele é fixado no painel elétrico, e a gente faz a comparação ali da variação de temperatura do barramento, das conexões elétricas e da corrente que está, ali sendo medida também pelo sensor. E consegue também identificar anomalia, normalmente, a problemas no aperto das conexões elétricas, né, ou com o tempo a máquina, o equipamento vibra e começa a afrouxar, dar mau contato, então a gente começa a identificar isso também automaticamente, né. E a gente tem, por último, né, o uso da IA generativa, a IA generativa da WEG é chamada de Wendy, né, a Wendy conectada a toda essa base de dados, ela permite que a gente bata um papo com a Wendy e a gente consiga aqui chegar, em perguntas: "Olha, estou chegando aqui hoje, qual é o equipamento que tem a maior vibração?", né. Então ela vai identificar o equipamento que tem a maior vibração. "Wendy, olha, eu estou com uma dúvida sobre como fazer uma manutenção nesse equipamento, então em vez de você
acionar e acessar o manual do equipamento, você pergunta para o Wendy e a Wendy vai te explicar. Olha, como é que você faz a manutenção, ela vai te trazer características do sensor e você começa agora a interagir com a Wendy, seja para saber qual que é o principal equipamento que o equipamento que você tem que dar a sua atenção aqui logo que você chega, ou consultas, né, no manual para tirar dúvida do uso do equipamento, de soluções de problemas e assim por diante, né. Agora, com toda essa experiência, aonde nós chegamos, né? Nós chegamos em quanto retorno essas tecnologias trazem para a nossa operação. E isso viabilizou a gente fazer novos business cases, né, e justificar a ampliação desses sensores na própria WEG, gente, porque na WEG tudo é com base em resultado, né. A gente não coloca sensor porque a gente fabrica sensor, a gente coloca sensor porque o sensor mostrou que esse ganho de OEE, a gente ganha mais eficiência, reduz custo e paga os investimentos nos sensores, na plataforma IoT e assim por diante. Então hoje são mais de 2.000 sensores, instalados nas fábricas do Brasil apenas, né, também tem outras fábricas fora do Brasil também já usando isso. Então Jaraguá do Sul é onde tudo começou, piloto aprovado, rollout para as demais áreas aprovadas e a gente agora vai fazendo o rollout dessa tecnologia para todas as fábricas da WEG no Brasil e à esquerda vocês estão vendo aqui como ela se aplica em diversos diferentes processos industriais que existem dentro da WEG. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu aproveitei essa apresentação e joguei o meu PPT numa IA e pedi para ela fazer um overview, então esse slide aqui foi produzido pela inteligência artificial como um resumo da minha palestra, né, de como aplicar, tecnologias 4.0 na indústria, o como fazer o uso do sensor IoT, a plataforma IoT e exemplos dos insights de IA que eu mostrei para vocês até chegar na generativa e os resultados que nos levaram a essa aplicação massiva, né, dessas tecnologias nas fábricas da WEG. É isso aí, eu estou à disposição, um prazer, quem quiser contato para conhecer melhor a nossa experiência, fica à vontade. E também eu tenho muito prazer em receber pessoas interessadas em conhecer essas aplicações aqui na própria fábrica da WEG em Jaraguá do Sul. Então aproveita meu contato, eu aguardo o contato de vocês, foi um prazer estar aqui compartilhando a nossa experiência. Um abraço, gente.